Paz do Senhor a todos, paz do Senhor a todos os que estão assistindo esse vídeo, onde você estiver, que Deus te abençoe. Eu sou o professor Tiago, essa é a professora Débora. Nós somos aqui da Assembleia de Deus, Ministério Belém, da congregação da Vila Aron. Nosso pastor atualmente é o pastor Isamo, e nós estamos fazendo essas aulas aqui por causa desse período de reclusão que nós estamos passando por causa do Covid-19. E a gente quer aí passar para vocês alguma coisa assim a respeito dessa última lição desse trimestre, no primeiro trimestre de 2020. A nossa lição ela tem por título Vida Feliz. Nós estamos estudando aqui esse trimestre todo sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Nós estamos estudando como é Jesus como o modelo perfeito. Então, mais uma vez, nós vamos falar sobre felicidade, mas fazendo isso através da pessoa de Jesus, através da vida dele, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Então, vamos ler aqui o nosso destaque. Abra sua Bíblia aí juntamente conosco, vamos ler o nosso destaque na sua revista, né? Para quem tem a revista. Lembrando que é a última lição. O nosso destaque ele está no livro dos Salmos, no capítulo, aliás, Salmo de número 16 e o verso de número 11, que está escrito assim: Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Então aqui o salmista está dizendo essas palavras, está dirigindo essas palavras a Deus, né? Dizendo para Deus, né? Tu me mostras o caminho que leva à vida. E ele diz a tua presença. Então é a presença de Deus que enche de alegria a vida do salmista e também traz felicidade para sempre, né? Já que a gente está tratando desse tema, vida feliz, esse destaque ele é maravilhoso, que já nos dá um caminho do que seria a felicidade, de onde encontrar a felicidade, que são coisas que nós vamos trabalhar aqui dentro desse tema. Então, Débora, você lê para a gente o nosso texto bíblico, ele está separado em duas partes. A primeira parte é no Evangelho de Mateus, capítulo 19, que a Débora vai ler, do versículo 16 até o 22. E aí depois eu vou ler a segunda parte, que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao 27. Então vamos lá acompanhar com a Débora, lá no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22, que tem como tema o jovem rico. Diz assim: E eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Esse texto é interessante. Agora a gente vai lá para Marcos, no capítulo 10. Aí a gente vai ler a partir do 17 até o 27. Diz assim o texto: Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu:
Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros. Respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos, que estavam em volta dele, e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus! Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! Como é difícil entrar no reino de Deus! É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Então, esses dois textos que a gente leu, na verdade, eles narram o mesmo acontecimento, a mesma passagem, mas com um olhar diferente, né? E a gente já percebe aqui algumas diferenças, né, na narrativa. Aqui diz que, onde eu li em Marcos, diz que um homem veio correndo e ajoelhou-se na frente dele. Lá já no texto de Mateus não tem esse detalhe, né, que ele se ajoelhou, tal. Aqui também, quando ele chama Jesus de bom, Jesus diz, né, só Deus é bom e mais ninguém, né? Também esse detalhe também não tinha na narrativa de Mateus. E algumas outras coisas que a gente percebe quando diz, né, que Jesus olhou para ele com amor e tal. E daí tem essa sequência que é depois que esse jovem retira-se triste da presença de Jesus, que Jesus continua dizendo, né, sobre como é difícil ele diz como é difícil entrar no reino dos céus, e ele também enfatiza como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E a gente vai entender melhor isso ao longo da nossa lição, né? Por que Jesus disse essas coisas, né? Por que ele disse assim que é tão difícil entrar no reino dos céus, né? E principalmente para os ricos, por que é difícil? Por que é mais difícil? Por que é tão difícil para um rico entrar no reino dos céus? Deve ter alguma coisa aí que atrapalha as pessoas que possuem riquezas. Então a gente vamos pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude ao decorrer da lição, para que a gente possa entender direitinho essas coisas. Lembrando que o nosso tema é vida feliz. Então a gente já leu aqui o nosso destaque, já lemos também aqui o texto base, e aí a gente quer trabalhar com vocês da seguinte forma. A lição aqui da revista está separada em 4 partes, parte 1, 2, 3 e 4. Então a gente vai fazer assim, a parte 1 e 2 a gente vai explicar ela de uma vez só para vocês, tá bom? E vai fazer a mesma coisa com a parte 3 e 4, nós vamos juntar as duas partes. Então, na verdade, a lição toda vai ficar dividida em duas etapas aí. Então, nessa primeira etapa, nós vamos ler com vocês aqui o texto da revista, né, a parte 1, uma alegria momentânea. Aí você começa lendo pra gente. Eu vou ler aqui a introdução. Tá bom. Primeiro aí você lê essa parte pra gente. A introdução da revista está escrito assim: muitas pessoas nesse mundo declaram que têm uma vida feliz pelo fato de possuírem um bom emprego, uma boa casa, ou estudarem numa boa escola ou faculdade, e por estarem cercadas de pessoas ao seu redor que as prestigiam. Na fase da adolescência, isso se mostra mais presente, visto que é uma etapa da vida em que se valoriza muito as coisas que são aparentes.
No entanto, caro adolescente, é necessário você pensar com cuidado se não está construindo a sua casa na areia, pois a vida é cheia de surpresas. Há situações em que não imaginamos que vamos atravessar, e muito menos qual será a nossa reação diante delas, se não soubermos em que consiste a felicidade. Uma alegria momentânea. Atualmente, há muitos jovens que buscam encontrar a felicidade em coisas que são superficiais e temporárias. O slogan do momento é "A vida é curta". É melhor se divertir. Com isso, muitos adolescentes e jovens entram por um caminho de diversão e êxtase, mas que no final sentem o gosto amargo de uma vida destruída. A adolescência também é uma fase de muita irritação, um período de intensa mudança que influencia o metabolismo do organismo e o psicológico. Parece que tudo está dando errado, ou indo de mal a pior. Mas isso tudo é igual ao aparente e que faz parte desta etapa da vida se sentir assim. Infelizmente, muitos adolescentes, por não compreenderem esse processo ou por falta de orientação, acabam por se envolver em situações complicadas, a fim de extravasar suas revoltas e insatisfações. Entregam-se à bebida, às festas noturnas, à prostituição e etc. Querem se livrar das mágoas e tristezas procurando a diversão em coisas que são destrutivas. Mas as escrituras sagradas mostram para você, caro adolescente, que é possível encontrar a verdadeira felicidade sem necessariamente se envolver com as coisas destrutivas deste mundo pecaminoso. Certo. E aí, juntando essa parte que a Débora leu, a gente já vai explicar, mas antes eu queria já juntar com o que a Débora leu a segunda parte, onde está escrito existe felicidade de verdade? Né, esse título ele é um questionamento. A primeira parte aqui, que a gente acabou de acompanhar, traz para a gente o que seria uma alegria momentânea. Mas então, se existe alegria momentânea, a gente pode perguntar, então, existe felicidade de verdade? Uma felicidade que não seja momentânea, mas que seja duradoura? E aí eu não vou ler todo o texto da lição, vou só destacar algumas partes aqui para a gente poder fazer a explicação desses dois trechos que a gente está lendo aqui da revista. Na revista aqui, de vocês mesmos, vocês vão achar aí, mais ou menos ali na metade do texto, tem um trechinho que está escrito assim, né, que aqui essa segunda parte, onde trata da felicidade, né, se existe ou não uma felicidade de verdade, a gente entra mais abordando os textos que a gente leu sobre a vida do aquele jovem rico que foi procurar Jesus. Porque a gente percebe que ele chega e ele está inquieto, né? Ele chega e pergunta para Jesus, porque o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Então isso mostra que já existia uma inquietação nele. E ele já, a gente vê pelo texto que ele já seguia as regras, né, regras bíblicas mesmo, que foram dadas por Deus, os mandamentos, as tradições lá judaicas, ele já seguia. Porque se fosse mentira o que ele falou para Jesus, né, que Jesus falou para ele, ó, faz isso, faz aquilo, tal, tal. Ele falou, não, mas isso eu já faço desde criança. Se fosse mentira, Jesus já ia desmascarar ele na hora, né? Já ia dizer, não, você não faz isso. Você está errado. Mas Jesus não questiona isso. Jesus entra diretamente ali onde precisava. Tinha um ponto da vida dele que faltava. E é exatamente isso que ele estava buscando, né? Ele foi perguntar isso para Jesus. Então, essa segunda parte aqui, né, onde pergunta se existe uma felicidade de verdade, trata disso. É um comentário sobre o texto que a gente leu lá, em Mateus e Marcos. E a gente observa o quê? Que apesar de conhecer os pormenores da lei, os mandamentos, tudo tal, o jovem, esse jovem que foi perguntar para Jesus, ele tinha o coração dele focado nas riquezas materiais que ele possuía. O foco né, para ele, a felicidade se resumia àquilo que é temporal e terreno. A felicidade dele estava naquelas riquezas. É por isso que quando Jesus
cutucou ele, foi direto ali na raiz do problema, ele saiu triste. E isso é até estranho, porque já teve, eu acho que foi um dos pastores que passou aqui na Vilaro que ainda falou isso uma vez, que esse é o único trecho na Bíblia que a gente vê de alguém que encontra com Jesus e sai triste. É muito estranho isso. E aconteceu com esse rapaz, com esse jovem. Ele é o único que tem um encontro com Jesus e saiu triste. E isso é até assustador. Porque Jesus já sabia. Jesus sabia que ele seguia todos aqueles mandamentos. Mas assim como ele percebeu algo que o inquietou e que levou ele a encontrar com Jesus e fazer aquela pergunta, Jesus queria tratar exatamente desse ponto na vida dele. É por isso que Jesus foi tão direto com ele. Às vezes as pessoas se questionam, mas será que então eu vou ter que pegar tudo o que eu tenho, meu dinheiro, e doar tudo para os pobres e ficar sem nada? Essa não é, a gente entende que não é uma regra universal para todos os crentes, não é? Isso é algo que aconteceu com aquele jovem, porque o problema dele era esse. Então, Deus ele sempre trata de maneira particular, pessoal, específica com cada um de nós. Cada um de nós temos as nossas diversas falhas e Deus sempre vai tratar naquele ponto onde precisa ser tratado, né? Deus ele sabe, ele conhece todas as coisas, então ele sabe como tratar. E aí por isso que a gente percebe que o prazer dele estava naquilo. Ele seguia as regras, mas como uma tradição, um costume. Mas tanto ele sabia que faltava algo, porque ele ainda tinha dúvida sobre a vida eterna. Ele perguntou: o que eu posso fazer para perder a vida eterna? Então, ele esperava que Jesus fosse dar mais uma regra para ele cumprir, né? Acho que ele queria mais isso. Ele queria mais, então vai e faz isso aqui tantas vezes por dia, alguma coisa desse tipo, que ele queria que Jesus respondesse. Mas Jesus tocou direto na ferida. Era onde precisava ser tratado. E o coração dele estava na riqueza. Então, para ele, o tratamento era esse. Era vender tudo o que tinha, distribuir para os pobres, e aí voltar e seguir a Jesus. Aí sim ele ia entender o que é ser feliz. Ele ia vivendo com Jesus, sendo discipulado por Jesus, ele ia entender o que é ser feliz. Daí entra a renúncia, né? A gente nunca quer renúncia. A gente sempre quer algo, uma forma mágica que funcione a mesma coisa que a renúncia, mas ela nunca vai funcionar igual a renúncia, né? Exatamente. Nós somos seres individuais, né? Cada um tem uma forma de encarar as coisas, de ver o mundo. E Deus, ele sempre vai tratar a gente para que a gente seja, de fato, aquilo que a Bíblia diz que nós somos, né? Que nós devemos ser, a imagem e semelhança de Deus. E então, aí tem uma outra parte aqui desse mesmo texto aqui ainda, sobre a felicidade, sobre a vida desse moço, que diz assim, né? Talvez você nunca tenha vivenciado uma experiência especial com Deus. Não é o fato de você ter sido criado na igreja desde a infância, sendo orientado por seus pais, que fará você conhecer a Deus. E de fato não é assim. Vocês adolescentes que já nasceram num lar cristão, evangélico, vocês têm um privilégio enorme. Tanto é que, veja, nós temos aqui essa organização que a gente tem de ter escola dominical, por exemplo. Quantas pessoas que desejariam ter esse ensino teológico que vocês têm e eles não possuem? Pessoas que não possuem nem sequer uma Bíblia. Mas vocês têm, cada um tem a Bíblia de vocês, e vocês têm tudo isso de graça. Vocês têm uma revista, cada trimestre a gente tem uma revista nova tratando de vários temas, né? Graças a Deus nós temos essa editora, no caso a CPAD, essas revistas que são muito boas, que trazem temas muito bons e relevantes para a gente estudar a respeito da fé cristã, da vida cristã. Então isso é um privilégio enorme. Mas mesmo assim, isso não é ainda o suficiente. Seria, se a gente for fazer um paralelo da nossa vida e daquele moço, algo muito parecido. Porque ele também, se ele seguir as regras, quer dizer que ele foi ensinado nos costumes judaicos, né? Da lei judaica, na religião judaica. Ele era um judeu praticante do judaísmo, certamente, naquela época.
Então, ele conhecia, como a gente leu aqui, os pormenores da lei. Ele passou por todos aqueles rituais, o bar mitzvah, igual Jesus passou também, e ele conhecia tudo aquilo. Mas isso ainda não é o suficiente. Por quê? Porque Deus, ele é um ser pessoal. Então, cada um de nós vai chegar um momento na nossa vida que a gente precisa ter, é, não a única, mas a primeira experiência pessoal com Deus. A gente precisa ter. Né? Eu não posso viver as experiências dos meus pais, por exemplo. A fé dos meus pais, os pais, têm a obrigação de cuidar dos seus filhos e ensinar a palavra. É o maior bem, a maior herança que um pai e uma mãe podem deixar para os seus filhos. É instruí-los no caminho de Deus, como a Bíblia ensina, né? Instrui a criança no caminho que deve andar. É uma ordenança. E os pais têm essa obrigação a cumprir, sim. Mas os filhos, no caso vocês, adolescentes, vocês já têm idade, vocês já estão começando a pensar sozinhos. Então imagine que legal seria, ao invés de vocês agora que estão começando a pensar por si próprios, em vez de você usar isso pro lado da rebeldia, né, de querer agora se rebelar contra seus pais, contra aqueles que cuidam de vocês e achar que todo mundo está errado e que só você tem a razão, que tal usar isso para o seu bem? Começar a repensar a sua fé, se você realmente está indo na igreja só porque os seus pais te levam, e começar a ver isso de outra forma. Talvez a vida de algum de vocês pode estar como a desse moço aqui. Sim. Ele conhecia tudo da lei, mas não conhecia Deus. Não conhecia Deus pessoalmente ainda. E ele teve a chance de fazer que isso acontecesse com ele, mas ele rejeitou. Ele preferiu ficar com as riquezas, porque é aquilo que estava no coração dele. O coração dele estava preso nas riquezas. E assim acontece com cada um de nós. Eu tive que passar por isso, a Débora, qualquer um. Então, da mesma forma que uma pessoa que não era crente, ela precisa entregar a vida dela a Jesus, né, fazer a sua confissão de fé, o filho do crente também precisa. O filho do crente também precisa, de fato, entregar a sua vida. Não só como Sim. aquele negócio de ir lá na frente, levantar a mão e receber oração. Mas isso precisa acontecer de verdade, do seu interior. Precisa ser uma entrega sincera. Lembrando que esses tópicos eles nos faz lembrar muito que a salvação ela é individual. Então, vai chegar uma fase, uma hora da nossa vida, dos adolescentes aí que estão nos ouvindo, que já deve estar acontecendo com vocês, de começar a pensar na sua salvação. Agora não é mais seu pai, sua mãe. Se Jesus voltar, não tem aquela, eu vou grudar na calça do meu pai, vou subir com ele, na saia da minha mãe. Não, não tem isso. Não existe. A salvação, ela é individual. E essa lição, ela nos faz lembrar muito disso. E aí eu deixo vocês aí pensando. Vocês têm certeza da salvação de vocês hoje? Pensem um pouquinho sobre isso, porque ela é individual, não depende do pai e da mãe de vocês. Dependem de vocês a salvação agora. Sim. E aí, eu quero compartilhar aqui com vocês alguns textos bíblicos que falam sobre a alegria, sobre a felicidade do crente, que é uma alegria que não é momentânea. Eu quero mostrar para vocês, talvez vocês ainda não conheçam, não tenham reparado nesses textos aqui. Por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 29, mostra um aspecto da alegria dentro do ministério de Jesus. Olha só que interessante. João 3, 29. Aqui, ó, João Batista está dizendo essas palavras, ó. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta, e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Olha que coisa maravilhosa. João Batista, que era primo de Jesus, que é o Elias que tinha sido prometido, né? O segundo Elias que viria, aquele homem que viria no espírito de Elias. Ele vem para preparar o caminho do Senhor. E quando ele vê que Jesus, né, é revelado ali, né, o Filho de Deus é revelado na pessoa de Jesus Cristo, passa pelo batismo, tudo, e vê Jesus inicia o seu ministério, e ele percebe isso e ele fica muito feliz
com isso que está acontecendo. Então a gente vê a felicidade dentro do ministério de Jesus. E nesse contexto aqui que ele cita, né, no contexto de um casamento, quando o noivo se encontra com a noiva, como se ele estivesse naquela festa de casamento. E é isso que João enxerga dessa forma, né? Nós sabemos que a figura do noivo representa Jesus, né? Jesus, ele é o noivo, e nós que somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. Então, quando Jesus inicia o seu ministério, né, é que é a partir daí que inicia-se a igreja, né? A igreja, como nós conhecemos hoje, ela não existia, porque a igreja é o corpo de Cristo, e o Cristo ainda não tinha sido revelado. Então, agora sim, com a revelação do Cristo, do Filho de Deus em carne, aí inicia-se o início da formação da igreja, né? A partir dos discípulos de Jesus Cristo. Um outro texto que fala sobre isso também está em Marcos. Deixa eu achar aqui. Marcos no capítulo 2. Marcos 2, 19. Marcos 2, 19. Sim. Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente? É claro que não jejuam. Aqui, mais uma vez, porque Jesus foi questionado, né? Porque os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. E aí veio alguém e perguntou para Jesus, falou, viu, eles lá jejuam e os seus discípulos não, por quê? E aí Jesus dá essa resposta. Mais uma vez, usando a figura do casamento. E isso representando o ministério de Jesus mesmo, como o noivo da igreja. Então, por que os discípulos de Jesus, naquele momento, ainda não estavam jejuando? Porque eles estavam ali junto com o noivo. Imagine você numa festa de casamento jejuando. Não faz sentido. Não faz sentido. O noivo é o seu amigo chegado, e você vai na festa dele e você não vai ter o prazer de comer, beber com ele, se alegrar com ele. Então, nesse sentido aqui, já falando sobre a alegria no ministério de Jesus. O Salmo 40 também fala da alegria. Vamos ver aqui, Salmo 40. Salmo 40, no verso de número 8. Diz assim: Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Esse prazer, né, que é a alegria de poder fazer a vontade de Deus. Aqui mais uma vez se referindo a Jesus Cristo, porque ele tinha esse prazer em fazer a vontade de Deus. Então, o prazer dele, a alegria de Jesus, era justamente fazer a vontade de Deus. Tanto é que, né, naquela passagem, quando ele está lá passando por Samaria, que encontra com aquela mulher lá na beira do poço, lá no poço de Jacó, e os discípulos, quando eles voltam, eles oferecem vinho, mas o Senhor não vai comer? E ele diz, não, eu tenho uma comida que vocês não sabem. E eles não sabiam o que era, Jesus explica. Ele fala, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, assim, o que alimentava Jesus, o que dava sustento para ele, era justamente fazer a vontade do Pai. Tanto é que ele se entrega, né, no seu auto-sacrifício. Ele se entrega em sacrifício, fazendo a vontade do Pai. Também nós temos a alegria, por exemplo, quando acontece as conversões, quando as pessoas se convertem ao Evangelho de Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, a gente observa isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 8. Eu vou ler o 7 também aqui, ó. Os espíritos maus gritando saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Mais uma vez aqui a alegria, a felicidade
fazendo parte do avanço do Evangelho de Jesus Cristo. É mais uma característica, uma face da felicidade, da alegria dentro do contexto cristão. Ainda em Atos, no capítulo 13, a gente tem aqui, capítulo 13, no versículo 48. Diz assim: quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. E ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 52, diz assim: e os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Então aqui mais uma vez a alegria dentro do contexto da conversão dos não crentes, os não crentes se convertendo ao Evangelho de Jesus. Então aqui mostra que eles mesmos, os não judeus, os gentios, quando eles ouviram o Evangelho, eles ficaram maravilhados, ficaram muito alegres de saber que Deus, né, enviou ali, no caso, os evangelistas, os apóstolos, para levar a mensagem do Evangelho para eles, para que eles pudessem crer e serem salvos. Então, isso alegrou o coração deles. Aí a gente vê no versículo 52 que eles continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Ainda em Atos, no capítulo 15, e no versículo de número 3, diz assim, ó: então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus, ou seja, os gentios, estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Mais uma vez, alegria pelo avanço do Evangelho, por ver que estavam havendo conversões, que a igreja de Cristo estava crescendo entre os gentios. Mas o próximo texto que eu quero ler com vocês está em Gálatas, no capítulo 5, e aqui é maravilhoso. Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 diz o seguinte: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Aqui nós estamos lendo sobre o fruto do Espírito. Então quer dizer que um dos gomos do fruto do Espírito é justamente a alegria. É a alegria. E então, quando a gente se pergunta como que nós poderíamos juntar essas duas coisas aqui? É uma alegria momentânea e essa pergunta: existe felicidade de verdade? Sim. A alegria momentânea é aquilo que a gente viu na primeira parte do texto. Às vezes todos nós, somos levados, somos atraídos por coisas que podem sim nos dar uma alegria, mas é uma alegria momentânea, ela é passageira. E geralmente esse tipo de alegria vai trazer consequências ruins. Porque se fosse algo bom, não seria passageiro e não nos traria prejuízos. Geralmente essas coisas que vêm dessa forma, elas nos trazem prejuízos. Mas a alegria que vem de Deus, ela é boa, ela é duradoura. Tanto que a alegria ela entra aqui fazendo parte do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o resultado daquilo que o Espírito de Deus faz na nossa vida. Então, a alegria é algo que o Espírito de Deus coloca em nós, na nossa vida. E essa alegria, ela não é momentânea. Ela é uma alegria verdadeira, sim. Então, se algum de nós tinha essa dúvida, será que existe mesmo uma felicidade de verdade? Uma alegria que seja verdadeira? Sim, existe. A alegria do Espírito. Essa alegria, ela é verdadeira. Quando nós vemos alguém se entregando a Jesus, alguém voltando para Jesus, sempre vai ter essa alegria do Espírito. Mesmo que a situação em volta não esteja tão favorável, mas nós sentimos essa alegria.
Porque nós sabemos o que acontece quando alguém se volta para Jesus, quando alguém entrega a vida para Jesus, né? Quando a gente vê, né, o Espírito Santo trabalhando na vida de alguém, na nossa mesmo, a gente sabe. Então, por isso nós nos alegramos, mas é uma alegria, não é uma alegria momentânea, é uma alegria duradoura e verdadeira. E tem muitos outros exemplos. A alegria, aliás, essa alegria que vem da presença do Espírito Santo, ela habita no interior de cada crente, dentro da comunidade cristã, e ela é uma característica básica, do reino de Deus. É uma característica básica. Isso quer dizer que no reino de Deus, para aqueles que vivem no reino de Deus, todos eles têm essa alegria do Espírito Santo. A gente pode ver isso lá em Romanos. No capítulo 14. Romanos, capítulo 14 e no versículo 17. Você achou, Léo? Achei. Pode ler. Romanos 14, versículo 17. Isso. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Mais uma vez, olha que coisa maravilhosa. A alegria como algo ali básico. Tem que haver no reino de Deus. Um outro exemplo, ainda em Romanos, no capítulo 15 e no versículo 13. Você lê esse? Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Glória a Deus, mais uma vez. Essa palavra gozo é alegria. É alegria, é a felicidade. Então, mais uma vez, a felicidade ligada à presença do Espírito Santo, ao agir ali do Espírito Santo na vida de cada um e na igreja como um todo, entre os irmãos, na comunidade cristã, como um elemento básico mesmo da fé cristã. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo... Deixa eu ver, 1 Tessalonicenses 1:6. Isso mesmo. Que vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Mais uma vez. Graças a Deus. Então, alegria, sim, existe uma felicidade, uma alegria verdadeira. Mas essa não é essa tipo de alegria a gente não vai encontrar em coisas momentâneas, coisas passageiras, certo? Adolescentes. Então agora, antes da gente entrar na segunda parte da nossa revista, que é onde a gente vai abordar aqui a parte 3 e 4, aí a gente vai ler com vocês aqui o resultado daquela pesquisa que vocês enviaram pra gente. Que eram 3 perguntas. Qual eram as perguntas mesmo, Débora? Na revista aqui, né? A pergunta número 1. O que é a felicidade? Pergunta número 2. Onde a podemos encontrar? E a última pergunta. Você se considera uma pessoa feliz? Então vamos lá. Alguns de vocês mandaram pra gente. Então eu agradeço vocês. Deus abençoe. Muito obrigado por terem colaborado fazendo essa pesquisa. Então a gente combinou de fazer assim, né? Fazer essas 3 perguntas para pelo menos 3 pessoas crentes e não crentes também. Pessoas descrentes. Então aí alguns de vocês mandaram. Eu vou ler um aqui, ó, para a gente ver. Isso aqui foi a resposta que a pessoa não crente deu para as perguntas. Né?
A primeira é o que é a felicidade, né? Então, essa pessoa respondeu, né? Felicidade é você ter tudo o que desejava e acreditar que há mais da vida do que se imagina. E a segunda perguntou onde nós podemos encontrar a felicidade. Não encontramos, nós fazemos. Essa é a opinião da pessoa sobre a felicidade. E, e aí a pergunta, né? Você se considera uma pessoa feliz? Essa pessoa respondeu sim, ela se considera uma pessoa feliz. Uma outra aqui, né? O que é felicidade? Felicidade é um sentimento que adquirimos com coisas que fazem nós sentirmos bem. O sentimento que temos que manter sempre para vivermos uma vida boa e saudável. Felicidade é a melhor coisa que podemos ter. Quando estamos felizes, não precisamos de mais nada, pois dinheiro pode até comprar certas coisas, mas com certeza é melhor um sorriso. E onde podemos encontrar a felicidade? Aí essa pessoa respondeu: podemos encontrar nas pessoas, amigos e familiares. Podemos encontrar em vitórias, né, das nossas vidas. É algo muito fácil de se ter e prazeroso. E aí a pessoa disse, né, pergunta se ela é feliz, se ela se considera feliz. Ela diz: posso dizer que sim. Sempre tento manter-me feliz o máximo possível. Nos momentos tristes, me consolo com meus amigos e penso em coisas boas para ter uma vida saudável. Então, sim, me considero uma pessoa feliz. Essa é uma das respostas de uma pessoa não crente sobre a felicidade. Aí temos outras aqui, deixa eu achar aqui uma. Vamos lá. Um crente respondendo as perguntas. Tenho certeza, o que seria, né, o que é a felicidade para essa pessoa? Esse crente respondeu: tendo certeza da minha salvação. Onde ela poderia encontrar a felicidade? Pessoas que fazem o bem são felizes. Deixar outras pessoas felizes. Eu não entendi direito. E aí acho que onde perguntou, né? Onde encontrar a felicidade? Em Deus. Outra respondeu: ao nosso redor. E uma outra pessoa respondeu: fazendo o bem. E aqui, nesse caso, as três pessoas responderam que se consideram felizes. São pessoas crentes que responderam dessa forma. Deixa eu ver mais uma aqui. Você quer ler esse, Débora? Vamos ver. Pessoas crentes, né, que responderam. A pergunta é: o que é felicidade? Ter Jesus. Onde a podemos encontrar? Na Bíblia. E a pergunta, né, se você é feliz? A pessoa respondeu que sim. A segunda pessoa, o que é felicidade para ela também? É ter uma vida com Cristo. Onde podemos a encontrar? Em Cristo. E se ela é feliz, ela respondeu que sim. A outra pessoa, o que é felicidade? É viver bem com todos. A segunda pergunta, onde podemos a encontrar? Em Jesus. E se ela é feliz, ela respondeu que sim. Essa você leu das pessoas crentes. Das pessoas crentes, tem as das não crentes? Tem as não crentes aqui também. Deixa eu ver. Essas aqui. A pessoa não crente, o que é felicidade para você? Ela respondeu, sorrir. Daí a pergunta foi, onde podemos encontrar a felicidade? Ela respondeu, na escola. E você se considera uma pessoa feliz? Sim. Certo. Então, vão percebendo as diferenças que existem. A gente consegue ver já uma diferença entre os crentes e os não crentes, né? A resposta deles. Aqui, eu tenho mais um aqui que mandaram pra gente aqui a pesquisa. Uma pessoa não crente respondendo, né? O que é a felicidade? Acho que a felicidade é feita de momentos,
porque não somos 100% felizes o tempo todo. Felicidade para mim se acha nas coisas mais simples, como conversar com um amigo ou só curtir o momento. E aí ela diz que ela se considera uma pessoa feliz, porque na maioria das situações ela consegue tirar boas risadas. Deixa eu ver aqui. E aí tem a resposta de um crente. Felicidade, o que é felicidade? Felicidade são momentos. Onde encontrar a felicidade? Nas oportunidades. E aí, vocês consideram uma pessoa feliz? Não. Essa foi a resposta aqui, de um dos que enviaram para a gente. A gente não está conseguindo ler todos, porque vocês fizeram um trabalho legal e realmente tem bastante coisa e a gente não quer deixar o vídeo muito longo. Mas valeu mesmo por essa ajuda, está sendo muito bom, ó. Se quiser ler esse aqui. Essa pessoa crente? Uma pessoa crente. O que é felicidade? Ter um relacionamento com Deus. Onde podemos a encontrar? Indo na igreja, ou orando em casa, lendo a Bíblia. Você se considera uma pessoa feliz? Sim. Tem mais uma próxima aqui, né? O que é felicidade? Felicidade é um sentimento que alcançamos, mas sempre tivemos. É uma emoção universal, seja você um cachorro ou um humano, inevitavelmente, alguma hora você vai ficar feliz. São as opiniões das pessoas que foram entrevistadas. Né? Mas, assim, eu não sei o que você achou, assim, de uma forma geral. Assim. Bom, de uma forma geral, as pessoas que são crentes que responderam, elas já sabem que a felicidade não é um momento, não é um objeto que nos torna feliz, mas sim uma vida com Cristo. Encontramos em Cristo a felicidade, independente do momento que a gente esteja vivendo. Mas eu vi que algumas, quando disseram se é feliz, elas responderam que sim. Não deram, às vezes, o porquê que eu sou feliz. Não responderam. Às vezes, por nós sempre estarmos vivendo momentos constantes de lutas todos os dias, a gente talvez não consiga dizer o porquê que eu sou feliz. Mas a gente já sabe onde a gente encontra a felicidade. Mas as pessoas não crentes, por todas as respostas, elas encontram a felicidade no momento. Para elas é um momento. Só que como que a gente vai viver algo? Ser feliz é ser feliz constantemente, todos os dias. Mas para as pessoas que não são crentes, pelo que a gente percebeu pelas respostas, são momentos. Um dia eu tô feliz, uma vez por mês eu sou feliz. É mais ou menos, uma hora eu vou ser feliz. Pode ser em dezembro, no Natal, eu vou estar feliz, ou no Ano Novo. Uma vez por ano, uma hora vai acontecer a felicidade. Para as pessoas não crentes, né? Que não conhecem a felicidade, que ainda não encontraram Jesus, essa é a resposta delas. Foi também o que eu percebi. Até os não crentes mesmo, também alguns ali responderam de forma bem parecida com os descrentes. E é claro, a gente não está aqui para julgar a pessoa e julgar a resposta dela, a opinião dela. Não é esse o nosso papel. Foi muito boa essa pesquisa que vocês fizeram, muito boa mesmo. E a gente precisa questionar essas coisas. Assim, pensem da seguinte forma: vocês adolescentes também, quem estiver assistindo nosso vídeo, que tiver dúvidas, alguma coisa, pode deixar aí nos comentários lá do vídeo. E também os que são adolescentes lá do grupo aqui, Salomão, da Vila Aro, vocês podem deixar as perguntas também, pode perguntar pessoalmente ou manda lá no nosso grupo lá de WhatsApp. Pode mandar as perguntas que a gente vai tentar responder para vocês. Mas felicidade, quando a gente não sabe o que é felicidade, não sabe onde encontrar, a gente vai ficar mesmo assim, a gente vai ficar alternando. É um momento, é algo, uma conquista, né? Alguma coisa que eu posso ter, sei lá, um nível que eu quero chegar em alguma coisa da minha vida. Aí quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Mas de tudo que eu tenho procurado
Inclusive, essa semana que passou, pela providência de Deus, tem um pessoal aí da internet aí que posta bastante conteúdos bons, teológicos. Eu tive o privilégio de ouvir, enquanto eu trabalhava aqui, fazia as coisas no computador, eu estava ouvindo uma exposição bíblica sobre Filipenses no capítulo 4, com ênfase no versículo 4, que é, que é um dos devocionais que a gente mandou para vocês lá, Filipenses 4:4, né? Onde Paulo exorta os irmãos ali. E dá como se fosse uma ordenança, falar: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ele está dando uma ordem, não está dizendo que talvez, se der certo, se der tempo, assim, se estiver tudo legal, vocês alegrem-se no Senhor. Não, ele está dizendo alegrem-se no Senhor. É um mandamento, para a gente se alegrar no Senhor. E é aí que está toda a diferença, né? Quando eu procuro alegria no lugar certo, na pessoa certa. Eu não sei, eu não tenho essa experiência, mas a Débora é casada, ela sabe. Mas de tudo o que eu busquei, pelo menos até agora, o que eu entendi é que, por exemplo, eu vejo muita gente falando que quer casar porque quer ser feliz. E tudo que eu tenho visto é que se você quer casar para ser feliz, então não case. Não case, você vai se frustrar. Porque seria um jugo muito pesado para colocar sobre os ombros de outra pessoa. Falar: você está obrigado a me fazer feliz. Você é a fonte da minha felicidade. Então, percebam isso. É uma incompatibilidade muito grande. É uma coisa sem noção. Você querer que alguém, uma pessoa, um ser humano, te faça feliz. É loucura isso. Você não vai encontrar. Da mesma forma que você não vai conseguir fazer outra pessoa feliz. A não ser que você já seja feliz. Então, a resposta para essa pergunta, na verdade, ela vem de uma forma inversa. Tudo que a Bíblia ensina, o que eu já vi, ó, Salmo 1, leiam o Salmo 1, leiam o Salmo 128, é maravilhoso. E, é claro, o Sermão da Montanha, principalmente o capítulo 5. Ali Jesus está dizendo, ó, são as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado os que fazem isso, isso, aquilo, os que são assim. E aí você vai ver, bem-aventurado é feliz. São felizes as pessoas que vivem daquela forma que Jesus mostra ali. A gente vai ler isso aqui depois. Mas só adiantando, o que eu percebi é o seguinte: você primeiro precisa estar resolvido consigo mesmo e com Deus. Você só vai conseguir se resolver consigo mesmo se você estiver bem com Deus. Não tem outra forma. E aí sim, quando você estiver feliz em Cristo, quando você encontrar sua felicidade em Deus, aí sim você vai conseguir se relacionar bem com as pessoas, né, com a sua família, e por consequência, lógico que isso está um pouco longe da realidade de vocês como adolescentes, mas quando chegar a hora, você vai saber, até para escolher com quem você vai se relacionar, você precisa saber. Você precisa saber. Aquela pessoa já é feliz? Porque se ela não for, ela vai querer que você seja o Deus dela. Ela vai transferir para você uma responsabilidade que você não suporta. É impossível. A nossa felicidade, ela está em Deus. Se a gente não encontrar a felicidade em Deus, parece um desafio isso, essa proposta. Mas é assim. Você não vai encontrar a felicidade como alguns aqui disseram. Nos momentos, nas amizades, tudo isso são coisas muito boas. São coisas muito, muito boas. Você concluir uma faculdade, seja o que for, conseguir lá o sonho da sua vida, ter seu carro, sua casa, seja o que for. Tudo isso são coisas boas, mas a sua felicidade não pode estar nisso. Senão, quando a gente se deparar com Deus, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer igual o jovem rico fez. Ele estava cara a cara com a felicidade. Ele preferiu as riquezas. Porque ele não conseguiu entender isso. Ele não entendeu. Se ele tivesse abrido mão daquilo que prendia o coração dele, ele ia encontrar a verdadeira felicidade. Com certeza. E aí sim ele seria plenamente feliz e realizado na sua vida. Resolvido. Certo? Só queria fazer um último comentário para finalizar esses dois tópicos. Imagina se a gente tivesse a seguinte situação, fizesse um desafio para vocês, de que iríamos fazer um sorteio de tudo que vocês fazem durante os dias de vocês. Escovar o dente, mexer no celular,
orar, navegar na internet, ficar um tempo no Facebook, no Instagram, ler a Bíblia, jejuar, ir pra escola. A gente faz esse desafio, ó. A gente vai fazer um sorteio aqui, você vai tirar um papel. O que estiver escrito no papel, amanhã você não vai poder fazer. Mas nem se você tira um papel lá, tá escrito, amanhã você não vai poder mexer no seu celular. Qual seria a sua reação? Meu Deus, não tem como. E se você tivesse orar, eu consigo ficar amanhã sem orar. O outro tirasse no papel, lê a Bíblia. Dá pra ficar um dia sem ler a Bíblia. Mas eu acredito, Débora, que as piores reações e desespero seria: não posso mexer no meu celular amanhã, não posso jogar o meu videogame amanhã, não posso mexer no meu Instagram amanhã. E aí é o momento pra gente parar e pensar: será que a gente tá como aquele jovem rico? Será que a gente está agindo como ele? Que a gente não pode ficar sem um bem material? Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente questiona o jovem rico. Mas ele não. Que ele não deixou? Como assim? Ficou triste? Mas às vezes a gente também tá igual o jovem rico, não com a mesma situação, mas com uma situação diferente. O meu celular, que é o mais real hoje, a televisão, a Netflix, a minha série preferida, um filme. Tem. Às vezes a gente está com situações diferentes, mas a gente está vivendo o mesmo momento que o jovem rico. Eu deixo para vocês essa reflexão para finalizar esse tópico adolescente. Reflita sobre isso. O que hoje, na sua vida, está te fazendo parecer com esse jovem rico? Não, nós precisamos mesmo, aproveitar nesse tempo que a gente está meio que sem fazer nada, né? Na verdade eu não estou, mas vocês devem estar bem desocupados e realmente aproveitar isso para pensar na vida, colocar algumas coisas na balança mesmo ali na ponta do lápis e começar a pensar se está valendo a pena viver isso que vocês estão vivendo, É importante. porque às vezes a gente não consegue entender. A gente, por exemplo, agora a gente está sentindo falta das reuniões na igreja, mas quando tinha, a gente não dava valor. Quando tinha, a gente não ia para o ensaio, ou Sim. ia e ficava conversando o tempo todo. Dormia durante o culto, ficava indo pro banheiro, beber água toda hora, conversando com a A gente, amiga. agora que está faltando é que a gente percebeu o quanto isso era bom. Mas isso nem deveria acontecer. Né? A gente já deveria estar sempre valorizando, sempre priorizando essas coisas. Graças a Deus que todo esse momento que a gente está passando não nos proíbe de orar, de ler a Bíblia, né? Não somos proibidos disso. Então aproveitem para refletir mesmo, de verdade. Porque já como vocês estão na adolescência, esse momento de transição na vida, saindo da infância e entrando na juventude, aproveitem agora para vocês pensar e colocar na balança aí a vida de vocês. Porque isso, né, as decisões que a gente toma, por exemplo, agora na adolescência, vão repercutir talvez por grande parte aí do restante da nossa vida. Sim. E isso é muito importante, principalmente o que está relacionado à nossa fé, né? Porque é algo eterno. Nós estamos falando de coisas eternas. A gente não está falando aqui de uma coisa que vai acabar daqui a pouco, que vai ficar por aqui. Estamos falando de coisas eternas. Sim, e Deus não mudou. Ele não parou por causa do Covid-19. Ele continua trabalhando em nossas vidas, continua sendo Deus, continua agindo, continua com os seus planos. A gente tem que estar ligado. Tem que continuar, não é? A gente tá de quarentena, Deus também tá de quarentena agora com a gente. Não é assim que funciona, não. 40 dias sem orar. Não tem essa, não. Sinto muito. Não dá. Não dá. Não dá. Então vamos lá. Vamos entrar agora para a segunda divisão aqui da nossa lição, que é onde a gente vai abordar a parte 3 e 4 da nossa revista. A parte 3 aqui tem por título o seguinte: Jesus, o nosso modelo de renúncia. Eu vou ler aqui pra gente. O que muitos jovens desconhecem é que, às vezes, a resposta para os seus problemas está a um palmo do seu nariz e não conseguem enxergar. O maior exemplo de felicidade estava diante dos olhos do jovem rico e ele não percebeu.
Na verdade, muitas vezes não queremos reconhecer o que é óbvio demais para ser verdade e traçamos um caminho mais difícil. É natural nessa fase da vida procurar navegar por mares ainda não conhecidos, ser ousado, correr todos os riscos possíveis que uma situação pode proporcionar só por curiosidade, a fim de saber até que ponto se pode chegar. Quando Jesus abriu mão de todas as coisas, ele fez isso para nos dar o exemplo de que a maior alegria que alguém pode experimentar é render a sua vida totalmente à vontade de Deus. E aqui tem uma citação de um texto bíblico, Filipenses 2:8, né? Mesmo sendo filho unigênito do Pai, ele aprendeu a obediência e foi fiel ao Pai, sendo conduzido até a morte e morte de cruz. Então, Jesus teve que passar por isso. Jesus teve que passar pela renúncia para alcançar um objetivo final. O jovem que possuía muitas riquezas não soube aproveitar a oportunidade que teve quando se deparou com Jesus. O mestre abriu os olhos dele e lhe mostrou que o verdadeiro problema estava no seu coração. Ele precisava permitir que Deus se tornasse prioridade na sua vida. Abrir mão dos tesouros da terra para adquirir um tesouro no céu é algo muito mais valioso, que não se perde com o tempo. Infelizmente, o jovem não quis admitir essa verdade, visto que possuía muitos bens. E aqui vem uma advertência para nós. Pare um pouco, reflita e reflita se vale a pena investir a sua vida em coisas que só trazem uma alegria passageira. Pois quem investe em alegria passageira, quando ela passar, verá a tristeza retornar e fazer morada em sua vida novamente. É aquilo que a gente já tinha comentando, né? A gente só está repassando aqui. Às vezes, a solução para o nosso problema, no caso aqui, o tema que a gente está tratando, a felicidade. Para aqueles que responderam, para aqueles que têm dúvidas, será que existe felicidade? Eu sou feliz? Né? Quem acha, eu não sou feliz. Mas aí talvez você esteja pensando que não é feliz porque você não entendeu ainda o que é felicidade. Se você prestar atenção nessa aula, você que tem revista, releia, pode pausar o vídeo, voltar e ver as citações bíblicas, leia na sua casa, procure ler a Bíblia. Você vai entender que Deus vai te guiar. Deus vai te guiar e vai te mostrar aonde está a verdadeira felicidade. Porque ela pode estar muito, muito próxima. Como a pregação de João Batista e de Jesus também dizia a mesma coisa, né? Arrependam-se porque o reino de Deus está perto. O reino de Deus está perto. O que a pessoa tinha que fazer para entrar nesse reino para fazer parte? Se arrepender. Era a única coisa que eles precisavam fazer. Mas muitos não quiseram fazer. Assim como esse jovem rico não fez. Era só isso. E arrependimento, o que é? É mudança de direção. O jovem rico ele estava vivendo para si mesmo. Com agarrado ali, com todas as suas forças, nas suas riquezas. Ele era um religioso, cumpria tudo a parte religiosa, mas ele estava agarrado nas coisas desse mundo. E quando Jesus abriu os olhos dele, ele se recusou, ele preferiu não se arrepender. Ele falou, não vou mudar de direção, vou continuar nessa mesma direção, porque eu não consigo me desprender dessas coisas. Assim, às vezes na vida dele era aquelas muitas riquezas, ele era um jovem rico, como diz o texto bíblico. Mas às vezes nós nem somos ricos, estamos presos em coisa. Tem gente que está preso num patrimônio milionário dele lá. Vamos imaginar os milionários aí. Mas às vezes nós, pobres, estamos presos. Estamos presos no quê? Num smartphone? O que será que me prende? Uma amizade? Pode ser uma coisa tão, tão pequena, tão banal, e a gente está preso naquilo. E o reino de Deus está aqui, perto de nós, e a gente nem consegue perceber que estamos cegos. A gente fala de idolatria, acusa até algumas religiões de idolatria, mas a idolatria é uma coisa tão comum na nossa vida, se a gente for perceber. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus já se tornou um ídolo na nossa vida. Certo? E aí vamos passar aqui para a última parte, né? A verdadeira alegria está em Cristo. Você lê pra gente? Leio. Meu caro adolescente,
A verdadeira felicidade está em receber Jesus, a maior riqueza que alguém pode ter. Se amarmos a Deus e dedicarmos as nossas vidas a Ele de nosso todo o coração, certamente encontraremos a verdadeira alegria que qualquer ser humano almeja alcançar. Olhe para Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de renúncia. Não seja como o jovem rico que deixou escapar aquela oportunidade. Olhe ao Senhor e peça para Ele se revelar a você. Tenha certeza de que Ele não rejeitará a sua oração, pois todos aqueles que o buscam de todo o coração certamente o encontrarão. Há muitos jovens que se encontram entristecidos porque investiram tanto tempo de suas vidas em coisas que não valeram a pena, e por isso estão arrependidos. Isso é muito comum acontecer com adolescentes que não ouvem conselhos. Tenha em mente que você não pode valorizar mais as coisas temporais e terrenas do que a Deus. Lembre-se, é necessário construir a sua casa na rocha. Por mais que você enfrente situações difíceis de lidar, saiba que Deus estará com você para lhe mostrar o caminho que deve seguir, a fim de que tenha uma vida repleta de felicidade. Isso mesmo. Pois bem, eu quero ler aqui com vocês alguns textos bíblicos também, para que a gente não tenha dúvidas sobre esse assunto. Sobre nós temos Jesus como nosso modelo de referência e também encontrarmos a nossa verdadeira alegria exatamente nele, em Cristo Jesus. Vamos ler lá em 1 Pedro, primeira carta ou epístola de Pedro, no capítulo 1. Capítulo 1, da primeira carta de Pedro, eu vou ler o 6 e o 7. Diz assim, ó: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então aqui Pedro escreve lá para aquela igreja e ele diz, ele exorta eles para que eles se alegrem, que ele estava dizendo anteriormente aqui, pela salvação, o evangelho, as bênçãos de Deus na vida deles, essa nova vida que eles estavam vivendo agora em Cristo. E ele diz, alegrem-se por isso, por causa disso. Mas ele diz, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Então as provações, elas podem sim trazer para nós um período ali de tristeza, sim, um pouco de tristeza por causa das provações, né? Que existem vários tipos de provações e algumas são realmente muito fortes e nos trazem sim tristezas, mas mesmo assim, mesmo em meio à tristeza, ainda é possível ser feliz, porque a nossa esperança não está baseada nas coisas que nós temos aqui, nas coisas que a gente chama de terrenas, que são coisas passageiras, que vão ficar aqui. Por mais que sejam coisas boas e essenciais, elas ainda assim são terrenas. E a nossa fé não está fundamentada em coisas terrenas. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que tudo, as promessas de Deus são tudo coisas referentes à nossa vida com Deus, vida espiritual, e a nossa vida referentes à eternidade. Deus não faz promessas para nós de coisas aqui, porque essas coisas daqui já estão, todas elas são perecíveis. São coisas que estão perecendo e as que não pereceram ainda vão perecer, vão se acabar. Tanto que nós vemos em Apocalipse que Deus vai fazer um novo céu e nova terra. Se as coisas que nós temos aqui fossem de fato boas, Deus não precisaria fazer um novo céu e uma nova terra. Mas como tudo foi corrompido por causa do pecado, né, que é essa herança, como se fosse um vírus espiritual que infectou toda a criação de Deus. Então, por causa disso, essas coisas elas são perecíveis. E a nossa fé não pode estar firmada nessas coisas. Senão, de um jeito ou de outro, a gente vai acabar
terminando como aquele jovem rico, que a última vez que a gente ouve falar dele, que a gente vê falar dele na Bíblia é ali. Depois a gente não sabe mais o que aconteceu com aquele rapaz. A gente não sabe se ele teve alguma outra chance, se ele mudou de ideia pra frente ou não. A gente não sabe se ele acabou se arrependendo, né? É meio difícil, né? Ele já estava cara a cara com Jesus e não aconteceu esse arrependimento, né, que a gente esperava que houvesse. Então a gente precisa tomar esse cuidado, ver o rumo que a nossa vida está levando. Nós temos na Bíblia um mandamento. Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio 6, no versículo 5. Você lê pra gente? Leio. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Exatamente. Esse é um mandamento para nós. E Jesus, quando ele foi questionado sobre isso, ele resumiu toda a lei do Antigo Testamento em apenas 2 mandamentos, né? Ele colocou esse em primeiro lugar. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é um mandamento. Nós temos esse mandamento. E quando nós deixamos de cumprir esse mandamento, nós começamos a amar qualquer outra coisa. Então, quando eu amo qualquer outra coisa, em primeiro lugar, com todas as minhas forças, como diz aí no texto, essa pessoa virou um ídolo para mim, virou o meu Deus. No caso do jovem rico, eram suas riquezas. E no meu caso, no da Débora, no seu que está aí assistindo esse vídeo, o que você está amando mais do que Deus? Se você estiver amando alguma coisa mais do que você ama a Deus, então essa coisa, essa pessoa, esse momento, essa oportunidade, essa ocasião está sendo o seu Deus, está ocupando o lugar que só Deus deveria ocupar na sua vida. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A gente sabe lá, por exemplo, quando a gente diz que só Deus pode nos satisfazer. Quando Deus cria a raça humana, ele criou primeiro o macho, no caso Adão. E ele dá ordens para esse homem e ele está lá. Nós acreditamos que ele estava lá, executando as ordens de Deus, ele estava vivendo feliz, tranquilo, satisfeito. E não é ele que pede alguém, um outro semelhante para Deus. É Deus que percebe isso, Deus vê isso, e Deus diz, ó, não é bom que o homem esteja só. E naquele caso, como ele era o único representante da raça humana, então Deus faz uma mulher, lógico, ele não ia fazer um outro homem. Então ele faz uma mulher, para que pudesse ser a sua auxiliadora, porque ele já tinha uma missão, então ele precisava de alguém que auxiliasse ele nessa missão. Mas quando vemos essa palavra de Deus, não é bom que o homem seja só, também quer dizer a respeito de companhias, de você ter amizades, seus amigos, seus pais. Não é bom que o ser humano esteja só. Nós precisamos viver em sociedade. Mas isso quem diz foi Deus. Deus percebeu essa necessidade e percebeu que aquele era o momento certo de dar para Adão uma companheira. E o que isso tem a ver com esse assunto que a gente está lidando? Que Adão já era feliz antes de ter a sua companheira. Ele já era feliz. Tanto é que não foi, repito, não foi ele que pediu. Deus, eu quero ser feliz, me dá uma esposa. Não foi ele que pediu. Então ele já era feliz, e agora, como ele sendo feliz, ele teria capacidade também de poder satisfazer sua esposa, de estar com ela, de ser um bom marido, porque ele era feliz já em Deus, ele já era completo em Deus. Então, dessa forma, ele conseguiria cumprir o seu papel de esposo, de pai e tudo mais. Assim é a nossa vida. Se a nossa felicidade não estiver em Deus, se a gente não amar Deus acima de todas as coisas, nós vamos estar amando alguma coisa.
alguém, alguma pessoa. Pode ser até eu mesmo, né? Eu posso amar a mim mesmo acima de todas as coisas. Sim. Eu vou ser um egoísta, eu vou ser o meu próprio Deus. Esse princípio é tão importante, né, amar a Deus acima de todas as coisas, que Deus fez desse princípio um mandamento, de tão importante que ele é. Nós precisamos amar a Deus, nós precisamos encontrar essa conexão com Deus, para que a gente possa viver realmente de forma feliz. E como esses dois tópicos que a gente leu aqui, o terceiro e o quarto tópico da lição, né, eles falam sobre nós conhecermos a Deus, para que a gente possa conhecer a verdadeira alegria que está em Cristo. E para conhecer a Deus, não dá para a gente conhecer a Deus só de forma teórica, né? Não é só assistindo, eu assisti a aula lá da escola dominical e agora eu sei tudo sobre Deus e já tá bom. Não é assim. Não é. Se você perguntar para um teólogo que estuda há muito tempo, um teólogo formado, talvez seja até doutorado em teologia, ele vai dizer para você que ele não sabe quase nada sobre Deus. Se ele for alguém humilde, ele vai entender e vai responder para você que ele não sabe nada sobre Deus, que ele está procurando, ele ainda está procurando, ele está buscando a Deus através ali do seu estudo teológico, porque é assim, Deus, nós precisamos sim da palavra, a palavra é a base que nós temos para conhecer a Deus, mas essa palavra mesmo nos leva a conhecer a Deus de forma pessoal. Quando a Débora estava lendo a parte ali do texto da lição, tem uma citação bíblica muito importante ali, que está lá em Jeremias. Jeremias no capítulo 29. Você achou, Débora? Achei, Jeremias 29. Aí você lê pra gente o 12 e o 13? Leio. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sim. Então, para conhecermos a Deus, para que a gente possa encontrar a verdadeira felicidade, nós temos que buscá-lo. E aí está falando sobre buscar a Deus em oração. A oração, por isso que a gente sempre fala para vocês, orem. A gente ora junto com vocês. Por isso que todas as reuniões que a gente faz, a gente começa e termina com oração. A oração é a respiração do crente, é o nosso oxigênio. Sem oração a gente não sobrevive. Uma pessoa que só lê a Bíblia, mas não ora, ela não vai ser completa. Eu tenho por experiência pessoal, pela graça e misericórdia de Deus, muitas das coisas que eu sei sobre doutrina bíblica, Deus me ensinou enquanto eu orava. Então, claro que Deus se revela de forma diferente para as pessoas, mas assim, essa é a minha experiência pessoal. E então, orando, nós nos conectamos com Deus de uma forma extraordinária, né? E é algo que assim é totalmente de Deus, porque na Bíblia mesmo, né, Paulo escreveu lá que nós não sabemos nem orar como convém. Então nós precisamos do Espírito de Deus ainda para interceder por nós, para que a nossa oração chegue de forma, né, agradável a Deus. Então não adianta orar, usar palavras bonitas, não é orar 4 horas, 5 horas por dia, que vai fazer de você um bom orador, nesse caso. Não uma pessoa que ora de forma agradável a Deus, mas é essa intercessão do Espírito por nós que faz com que a nossa oração seja agradável a Deus. Mas a oração é um meio de conhecer e buscar a Deus. Isaías também, no capítulo 49. Isaías 49, o verso 15. 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadece dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquece, ou todavia me não me esquecerei de ti. Isso mesmo. Esse é um dos textos que Deus falou comigo assim quando estudava essa aula, porque
Às vezes, nós já começamos a estar falando de felicidade. Às vezes, você aí não tem uma família do jeito que você gostaria que fosse. Talvez aquele modelo, sabe aquele modelo de família ideal? Você não tem. Sua família é disfuncional. Talvez você nem mora com seus pais brigam demais. E outros tantos problemas que podem acontecer na vida de qualquer um de nós. Mas aqui esse texto, eles nos dá ânimo, sabe, de buscar a Deus. A gente está falando sobre conhecer a Deus, sobre encontrar a verdadeira felicidade. E aqui é Deus dizendo para nós, ó, mesmo que isso aconteça, mesmo que vai que uma mãe se esqueça do seu filho, que ainda amamenta. Então, está dizendo, um filho, uma criança pequena de colo que ainda amamenta. Mesmo que isso aconteça, ele nunca, jamais vai nos abandonar. Porque ele é Deus. Então, esse é mais um motivo para nós confiarmos nele. E assim, se por acaso ainda não encontramos essa felicidade, que a gente continue buscando, mas buscando nele. Você não vai se arrepender se você entregar de fato sua vida a Deus, se entregar em oração, nessa busca por felicidade. Se você está disposto a buscar a felicidade, então busque no lugar certo, busque na pessoa certa, busque em Deus. Ainda tem uma outra palavra aqui no Salmo 68. Salmo de número 68. Salmo de número 68, deixa eu ver aqui o verso 5 e o 6. Você lê pra gente? Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Maravilha. É mais um texto também que eu achei importante separar para nós, para consolo da nossa vida, da nossa alma, porque às vezes acontecem situações, a gente está falando aqui, mas às vezes vocês pensam, esse professor só pega no pé da gente, fica mandando orar, fica mandando fazer um monte de coisa, quer que a gente leia a Bíblia, e é um negócio chato, mas pode ser chato? Sim, vai ser chato se você fizer por obrigação, por religiosidade. Mas a partir do momento que você tiver esse contato pessoal seu com Deus, esse contato seu que não é, você não vai se emocionar porque você ouviu o testemunho de alguém contar, que é muito bom, porque aconteceu na vida da pessoa, mas não é o testemunho da pessoa, é o seu, você vai ter o seu testemunho. Nem que você não conte isso para ninguém, mas é algo que Deus vai tocar lá no seu interior e você vai ter certeza que foi Ele que fez. Não foi emoção, não foi nada dessas coisas. Você vai entender, Deus vai te fazer entender que aquilo foi um toque dele, é Deus te chamando ali naquele momento, é a sua experiência inicial com Deus. E aí depois dessa virão outras. Cada vez a gente vai ficando mais próximo de Deus. Aliás, não é nós que ficamos mais próximos. É nós que abrimos espaço na nossa vida para que Deus preencha esses espaços. Aí então a gente vai tirando as coisas, igual o jovem rico. Vai tirando orgulho, vai tirando aquilo que impede, aquilo que ocupa o lugar de Deus, e ele vai preenchendo esse espaço. Ele preenche o espaço da riqueza, ele preenche o espaço do orgulho, seja o que for. Da raiva, não importa. Então, Deus ele está sempre disposto a nos ajudar, como diz aqui nesse texto. Ele é o pai dos órfãos. De repente você sente falta de ter um pai que você não teve. Talvez seu pai nem mora mais com você, sua mãe, alguma coisa assim. Mas busque isso em Deus. E você vai encontrar, eu tenho certeza. Você vai encontrar. E aqui, o último texto agora, 2 Coríntios. Segunda Coríntios 12:10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, vocês entenderam? Como é que é possível alguém se alegrar com essas coisas? Se alegrar com as próprias fraquezas, se alegrar quando é insultado, quando passa por sofrimento, quando está sendo perseguido. Então, são coisas. Aí de fato a gente vê que essa é a alegria do Espírito. Não é uma alegria porque alguém me contou uma piada, falou um negócio engraçado, a pessoa escorregou lá e eu achei engraçado, eu caí e eu dei risada. Não é isso. Não é porque você está assistindo lá um show lá de stand-up e você está dando risada, está feliz por causa daquele momento. Mas essa é a alegria que vem do Espírito. É a alegria que preenche a nossa vida. E mesmo nesses momentos aqui de fraqueza mesmo, você vai se sentir alegre. Deus vai te dar essa alegria vai te trazer paz e vai fazer com que você consiga suportar aquele momento, passar por aquilo, certo? Se quer deixar algum comentário, alguma coisa? Então é isso, adolescentes. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, agradeço por todos que mandaram para a gente o resultado daquela pesquisa. Muito obrigado pelo esforço de vocês. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, adolescentes, cada um dos professores também, nossos pastores, que nos ajudam, que nos apoiam. E é isso. Então, tchau e até a próxima. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.